Paz, graça. Saudar a todos. Cumprimentar a todos. Então, cumprimento para todos que não me conhecem. Meu nome é irmão Arcélio Jorge Nkové. Então, estou aqui mais uma vez para agradecer a todos. Agradecer a todos aqueles que me acompanham. E agradecer a todos aqueles que também vão me acompanhar. E antes de ir ao assunto, gostaria de fazer o vosso pedido para que se inscrevesse no meu canal. Penso vocês que possam se inscrever no meu canal. Então, possa se inscrever no meu canal. Então, quando você se inscreve no meu canal, vocês façam com que ajude a eu crescer no meu canal. E também, quando você se inscreve no meu canal, você faz com que o canal vocês têm atualizações ou vocês recebem mais informações através de vocês inscritos, então são atualizados e vídeos quando são lançados. Quando são lançados. E outro ponto que eu penso, colocar os likes. Quando coloca os likes, então os likes você está me ajudar a expandir o propósito do homem que Deus tem contigo, está me ajudar a expandir para que se espalhe, para que vá avante e cresce e vai ao além. Então você estará me ajudar a fazer isso. Então, uma das outras coisas, sempre que está disponível nos comentários, quando tem dúvida, pode fazer os comentários para o assunto ser tratado, para debatermos. Eu faço esse tipo de coisa também disponível para, nas dúvidas, pode colocar para debateres os assuntos. Muitos nos proíbem, não podemos questionar, não podemos fazer perguntas, como as nossas culturas são proibidas. Quando diz isso aqui, não é permitido, então nós somos obrigados a questionar. Nas escolas circulares somos obrigados à ideia do professor quando é isso. Então não podemos contradizer, mas nas coisas de Deus somos direito nós fazer questão, porque Deus criou o homem como raciocinar, com raciocínio. Criou o homem para raciocinar, criou o homem para apressar, criou o homem para refletir, criou o homem para analisar. Então está disponível para fazer questões, andar para dizer que o homem é uma coisa ser coisa diferente de todos os seres. Então qualquer dúvida está sempre disponível para fazer questões. Ok, vamos sobre o tema de hoje. O tema de hoje vamos tratar sobre a razão do homem, sobre a sabedoria. Vamos tratar sobre a sabedoria, que é a razão, um dos elementos, como uma das razões que o homem se baseia nele. Então, quando se baseia na sabedoria, quando tratamos os assuntos a favor de Deus, a favor de Deus e da existência de Deus, quando tratamos assuntos a respeito de Jesus Cristo, quando tratamos assuntos a respeito do Espírito Santo, das pessoas acabam discordar com o assunto por se basear na uma das suas razões, por se basear nas razões da sabedoria. Então hoje vou tratar o tema sobre a razão do homem, sobre a sabedoria. Então vamos dizer o que leva o homem a chegar a discordar sobre a existência de Deus, ou o que leva uma pessoa a chegar a não concordar sobre a existência de Deus. É que é uma das ferramentas, um dos elementos que ele se baseia na sua razão da sabedoria. Então hoje estar aqui vou tratar 3 pontos que estão relacionados à razão do homem, para que ele fique convencido, ou para que ele pensa que já de fato Deus não existe. Então, por causa da razão da sabedoria. Então, a sabedoria vai enumerar 3 pontos. Então, esses pontos estamos tratando dentro da razão da sabedoria, para que possamos perceber melhor do assunto. Então, vamos lá, terceiro ponto. Vamos para o primeiro ponto. Qual é uma das ferramentas, um dos elementos que leva o homem para se basear na sua razão da sabedoria? Então vamos no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 15b. Tiago 3, versículo 15b diz essa palavra de Deus. Tiago 3, 15 diz assim: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual.
Este tipo de sabedoria não vem do céu, é terrena, não espiritual. Então eu não quero tratar isso aqui, sabedoria não vem do céu, mas quer dizer que o homem, dos elementos da razão, que é dos primeiros pontos, ele se baseia da sabedoria terrena, ele se baseia da sabedoria terrestre, ou ele se baseia da sabedoria natural, ou ele se baseia da sabedoria humana, ou ele se baseia da sabedoria que pertence nessa face da terra, ou ele se baseia da sabedoria deste mundo, ou ele se baseia da sabedoria, ele se baseia da sabedoria deste século, ou dos séculos anteriores, não é? Então estamos a dizer que um dos elementos que leva com que uma pessoa tenha convicções ou ele tenha certeza é que se baseia dessa razão que é sabedoria terrena. Então uma sabedoria terrena, estamos a falar uma sabedoria que se baseia aqui na terra, que está limitada na face da terra. Então quando estamos a falar sabedoria sobre a terra, estamos a falar todo o conhecimento da terra, ou toda a ciência da terra. Então podemos dizer assim mesmo. Vamos dizer que ele é problema é de se basear na sabedoria terrena. Deixa ela dar exemplo simples. Para falar com uma pessoa, os assuntos sobre Deus, a pessoa logo vai correr na sabedoria terrena. Vai correr nesta sabedoria da face da terra, vai correr nesta sabedoria deste mundo. Outras palavras, deixa ela dar exemplos sempre para que talvez possa fazer perceber. Estou a dizer, quando se tratamos assuntos sobre a existência de Deus, a maioria das pessoas vão correr logo nos livros terrenos, porque vamos correr nos livros da terra, por exemplo, vamos correr no livro de Big Bang. Big Bang, o que diz a favor desses assuntos. Vai correr outros livros sobre os que desenvolveram os cientistas, vão correr nos livros que o autor já falou sobre o exemplo de Deus, mas que está relacionado com a Terra. Então, quando fala da sabedoria terrena, estou falando dos livros que faz dessa terra. Quando falo dos livros dessa terra, estou falando dos livros que foi o partido do coração do homem que escreveu esse livro, desenvolveu esse assunto para estar discordar a respeito de Deus, para não concordar nada a favor do assunto que diz a Deus. Então, isso chama-se sabedoria terrena, chama-se visão terrena, chama-se conhecimento terreno, chama-se então é o livro próprio das informações da terra. Então é isso que se baseia. Estou a dizer, por exemplo, uma pessoa quando discorda sobre a existência de Deus, é que vai basear nessa terra, não vai basear nesse livro, por exemplo. Vai correr em outros livros, não vai correr neste livro que é a Bíblia Sagrada. Então ele vai correr para outros elementos, outros livros que é desta terra, e vai correr para os livros sobre que foram escritos por os autores da terra, por os autores que não estão de acordo, para meios que são cientistas, não estão a favor de concordância sobre Deus, estão sobre outros filósofos que não estão de acordo a favor de Deus. Então vai correr nessa sabedoria, nessa ciência, nesses livros, vão estar de acordo com esses livros. Então, vai dizer que o problema do homem é de se basear na sabedoria humana, é se basear na sabedoria do mundo, é se basear no conhecimento terreno, no conhecimento de um homem, com outras palavras, para que possamos perceber melhor, que possa se basear no conhecimento de determinado homem. Então, é isso que é um dos elementos que leva com que um homem não acredita, não está convencido com o fato sobre a existência de Deus por causa dos méritos que ele se baseia na sabedoria terrena, ou que se baseia nos livros científicos, ou se baseia nos livros filosóficos. Não estou a dizer, não estou contra os livros filosóficos, não estou contra os livros cientistas, porque são eles que trouxeram a evolução, o desenvolvimento de muitas das coisas, a criação do projeto. Por exemplo, havia hoje muitas coisas, não estou contra isso, mas estou a dizer quando se trata assunto a favor de Deus. Por exemplo, há vários livros que discordam a favor sobre a existência de Deus. Então, ele se baseia nesses fatos. Deixa ela dizer exemplo
Existem religiões que também discordam, eles até podem concordar sobre a existência de Deus, mas discordam a favor de existência, discordam o Cristo que ele é Deus, discordam que o Cristo ele ressuscitou. Então ele se baseia nas sabedorias dos homens, ou se baseia nos livros religiosos, ou se baseia nos livros das suas doutrinas, das suas congregações. Então significa a visão dele se baseou no homem. Deixar de dar exemplo, por exemplo, muçulmano ele se baseia no Muhammad, então Muhammad é um profeta que é humano, se baseia no livro dele, se baseia no livro dele que ele escreveu. Então são esses elementos que levam a que muitos acabam a não estar convencidos sobre a Bíblia Sagrada, por esses religiosos por ter baseado na sabedoria, na sabedoria humana, na visão humana, no conhecimento humano, nos livros dos homens. Então são esses elementos que são essenciais, com um dos primeiros pontos que leva com que muitos não acreditam a favor do assunto de Deus ou sobre tudo que diz respeito à Bíblia Sagrada. É por se basear na sabedoria humana, é se basear nos livros humanos, é se basear nos livros filósofos, cientistas, nos livros religiosos. Então são esses fatos que provam biblicamente. Por isso que a Bíblia diz que essa sabedoria não vem de Deus. Quando ele lê no Tiago 3, capítulo 3, versículo 18, que essa sabedoria não é uma sabedoria espiritual, ou não é uma sabedoria que vem do céu, é uma sabedoria terrena e não espiritual. Então significa eles não é uma revelação de Deus, não é uma revelação que parte de Deus, não é uma revelação que buscar, porque há esses religiosos que dizem que tem Deus, ou tem revelação de Deus, não de Deus. Então uma grande religiosos concordam dizer que a vida dele não foi inspirada. Então para dizer que se baseou da própria sabedoria do homem. Então acaba de discordar vários assuntos por causa de se basear nos seus livros, sabedoria que é humana. Então são esses elementos. São esses elementos. Vamos no segundo ponto. No segundo ponto. No segundo ponto. Segundo ponto. Segundo ponto, ele se baseia. O segundo ponto. Ele se baseia na qualidade de deixar abrir 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22b. 1 Coríntios capítulo 1, versículo b diz assim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo b. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22b diz essa palavra de Deus. Diz assim. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Então, onde querem ver? Então, os gregos procuram sabedoria. Então, ele se baseia nas informações. Ele se baseia nas informações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, a Bíblia diz que os gregos, eles procuram a sabedoria. Com outras palavras, eles que buscam ou procuram. Então, eles dizem assim, eles pensam que quando os gregos, ele para ter a confirmação dos assuntos de Deus, ele tinha que se basear das suas informações. Não pode se basear fora da qualidade das informações. Estamos a dizer que leva o segundo elemento é do homem se basear na sua sabedoria, que o segundo ponto é que essa sabedoria que se baseia nas informações. Que ele se baseia nas informações, como os gregos que eles procuram sabedoria. Então estamos a dizer que os homens que se baseiam nas informações, por exemplo, quando se trata de assunto de Deus, quando se trata assunto de Cristo, se trata assunto de Espírito Santo, se trata assunto da Bíblia Sagrada, então hoje eles se baseiam nas informações. Eles que já têm um conhecimento determinado, o ator que diz assim mesmo, se baseia nas informações que estão inclinadas para o ator Big Bang. Se baseia nas informações que estão inclinadas nas informações das religiosas. Se baseia nas informações porque tal e religioso diz isso. Se baseia nas informações porque o ator, o líder ou fundador dessa religião já falou isso. Então estamos a dizer, são pessoas que se baseiam das informações. Deixa eu falar um pouco aqui.
são esses que acabam não concordando, não acreditando por causa do quê? Por causa de se basear nas informações. O que isso é de se basear nas informações? Estou a dizer que a pessoa ele já está inclinada em uma determinada área, que essa inclinação em determinada área é como posso dizer que é como dizer que para que eu tenha um assunto é que eu já tenho a base, que a base é dessa informação que já recebi. É por isso há de ver que as pessoas dizem não, é porque tal fulano diz isso, então que se basear na informação. É porque a pessoa vai dizer porque Bang Bang diz isso, se baseia nas informações. É por isso a pessoa vai dizer que para uma religião diz isso porque se baseia nas informações. Então essas são convicções para nos mostrar que uma das razões leva o homem a não ter a convicções, a assuntos se trata de Deus, é por causa de se basear nas informações, que é o segundo ponto. Então as pessoas estão a dizer porque já o patrão fulano disse isso, é porque uma religião determinada disse isso, é porque os filósofos já determinado o assunto disseram isso, é porque os atores, os filósofos disseram esses assuntos. Então é esse o elementos que leva com que muitos acabam desacreditando, não concordando com os assuntos de Deus por se basear nas informações, que é outro dos elementos que mostram porque já tem informações. Quando fala das informações é que as pessoas já beberam determinado conhecimento ou as pessoas já receberam uma determinada informação. Deixa ela dar exemplos simples para entender que vou falar um pouco aqui África. Por exemplo, aqui na África, por exemplo, as pessoas cresceram com informação, dizer eles que o morto, sei que é quase o mundo universal, mas deixa eu falar um pouco aqui. As pessoas já receberam informação dizer que o morto fala. Tá vendo? Então a pessoa já acaba de basear nesse assunto, dizer que o morto fala, mas não que vê, porque já se baseou na informação de determinado dizer o morto fala. Então, tá vendo? São esses elementos que façam com que milhares das pessoas acabam não acreditar em assuntos a favor de Deus por se basear nas informações. Então, se basear nas informações de acordo, fulano X falou isso. Então, é isso que leva muitos a acabam não concordando. Por causa das informações, porque vive através das informações. Eu falo para o meu ponto que se baseia na sabedoria humana, segundo ponto é a informação. Significa eu baseio na sabedoria humana e segundo ponto vou buscar a informação nessa sabedoria humana. Eu vou buscar conhecer a informação a favor dessa pessoa que eu acredito. Vou buscar a informação sobre o assunto Big Bang, porque a minha sabedoria está se basear neste mundo, está se basear nessa terrestre. Vou dizer o que ele diz, assunto desse pessoas têm que investigar. Da mesma forma, quando queremos entender uma coisa, nós vamos basear numa informação determinada da pessoa que fala. Por exemplo, eu entender matemática me basear no livro de matemática, então eu vou buscar a própria informação no livro de matemática. Então são esses elementos fundamentais, que acontece que por causa de se basear nas informações. Então preciso dizer que é isso que leva com que mundo se baseia na sua sabedoria. Que a sabedoria é um dos elementos, em primeiro lugar, se baseia no conhecimento, se baseia na sabedoria humana, na sabedoria terrena e se baseia nas informações. Então, deixa lá falar o terceiro ponto. O terceiro ponto para depois. O terceiro ponto. Ok. O terceiro ponto, deixa lá, vamos ver. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21a. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21a. Diz essa palavra de Deus. 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Vou estar a repetir. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Então essa é a parte que eu queria. Mas ok, eu não quero tratar que Deus não permite, eu quero tratar que eu estou a dizer que o terceiro ponto, as pessoas se baseiam na sabedoria dele, que é por intermédio da investigação. Primeiro se baseia da sua sabedoria humana, segundo ponto se baseia das informações, terceiro ponto se baseia das investigações. Por que quando falo isso? Para observar
a pessoa baseou da sua sabedoria humana. Vou dar um pouco de exemplo dos cientistas, os filósofos. Primeira coisa, ele se baseou da sua sabedoria humana quando se falar assunto de Deus, e depois ele disseram que pá, nós vamos, como segundo nós seres homens, e vamos buscar as informações que esse Deus está a se falar e vamos investigar. Então a pessoa já acaba investigando o assunto, porque tu só pode investigar o assunto que se baseou nela e recebeu a informação quando vai investigar. Por exemplo, na escola, deixa ela dar exemplo, dizer que vamos fazer trabalho em casa a respeito da natureza. Então, eu significa me baseei sobre a informação de tratar o assunto, deve tratar sobre a natureza. Então, vou investigar sobre o assunto da natureza. Então, vou aprofundar o assunto da natureza. Então, as pessoas começaram a aprofundar a investigação na sua sabedoria humana, na própria natureza terrestre. Os homens começaram a ir atrás, começaram a investigar. E quando falo nos tempos atrás, os filósofos, por exemplo, para se tratar os assuntos de Deus, o que eles fizeram? Eles foram investigar o assunto para que eles consigam ter as conclusões. Mas quando eles vão investigar, então eles chegam à conclusão, dizer de fato Deus não existe, porque eles investigaram, ou eles não querem acordar ao Senhor para depois dizer Deus não existe, não. Eles fizeram muito trabalho, os cientistas fizeram muito trabalho, os filósofos, para chegar a uma conclusão, dizer de fato Deus não existe. Então dizer que eles investigaram, acabaram há anos, investigaram até agora, outros estão a investigar, significa não cansa de investigar, mas eles próprios não estão entendendo que estão se baseando na sua própria sabedoria humana. A sua sabedoria humana, segundo o ponto de vista, nós estamos entendendo que está se baseando nas informações dos homens, porque os homens disseram que quer entender esse tipo de ações de Big Bang diz isso, então eles vão já aprofundar, vão investigar. É pensando agora, só estão a investigar os assuntos a favor de Deus. É por isso, vamos dar exemplo, como eu vou falar das religiões. As religiões, por exemplo, não aceitam que Jesus Cristo é Deus. O que ele faz? Ele se baseia na sua sabedoria humana, porque eles querem a convicção através da sabedoria humana, foi buscar as informações, porque Jesus não é Deus, e depois começar a aprofundar o assunto e investigar mais. Então agora nós estamos a encontrar as conclusões que ele Deus, porque se baseia no próprio, sua sabedoria, se baseia nos seus livros, se baseia nos seus atores que se informaram, o tal Fernando diz isso, investiga. Então agora nunca vão encontrar nada, por causa do que? Por isso não chegam a umas conclusões. São esses elementos que fazem com que as pessoas cheguem a não ter nenhuma conclusão. São esses elementos que as pessoas chegam a ter uma conclusão, dizer de fato não há existência de Deus. São as pessoas já acabam a ter de fato Bíblia não verdadeira. São esses elementos que as pessoas chegam de fato Jesus Cristo não Deus, não ressuscitou. São esses fatos de Espírito Santo não Deus. São de fato essas coisas de Deus, são mentirosas. São esses de fato dizer não existe nada no céu. Então são vários elementos. Tem que entender por uma coisa se basearam na sabedoria humana, segundo ponto se basear nas informações, terceiro ponto de investigar, então agora se investigar esse assunto para entender, tens que entender, então se investigar na própria sabedoria humana, nas informações dos homens, não estão se investigar, devo falar, então são esses elementos que fazem com que milhares de pessoas então agora estão sofrendo por esses assuntos a favor de tratar, quando se trata assunto a favor da existência de Deus. Então, esses elementos que estou trazendo, elementos aqui para ter, você próprio é crente, você que é crente, eu quero que tu saibas que de fato as pessoas que o religioso, que você quer que saiba o problema das pessoas, nós temos convicções que se baseiam na sabedoria humana e investiga as informações através desses homens que se diz Deus não existe, e investiga mais o assunto na própria terrestre, nessa visão dos homens, e aprofunda o assunto na terreno, na visão do mundo, na visão deles. E já você que é religioso, quer dizer, esse ponto, você que chega a não concordar com a Bíblia Sagrada de fatos reais, é que você sei que acredita em Deus religioso, sei, mas não acredita no Filho como pilar, como a cabeça, tudo isso, mas é por causa de você se basear na sua própria doutrina da sua igreja. Isso é um livro de sabedoria humana. Deixará de dar exemplo sim, toda a igreja que não tem a Bíblia Sagrada como o seu elemento de orientação da igreja.
Então isso significa você está 100% enganado, por se baseou da orientação do homem, que ele vê um homem que está a orientar, é a sabedoria do homem que está a dirigir aquela igreja, a visão do homem que está a conduzir aquela igreja, é o homem que deu dica àquela igreja, aí que a igreja se baseia nas informações. Precisa de ver quando comete pecado nessa igreja, eles vão investigar mais profundo se nós cometemos o pecado, o que podemos fazer, porque o manual do ator dessa congregação, eles vão fazer com que a partir dessa investigação, ele vai dizer o que nós quando pecado devemos fazer. Será que essa pessoa pode ser expulsa? Será que ela pode ser condenada para ser o quê? Então, para dizer, são esses elementos que mostram com que os religiosos também não chegam numa conclusão por causa de se basear na sabedoria humana. Então, deixa lá dar outro exemplo. Vocês são os pecadores. O que acontece com vocês, pecadores, a chegar, a não acreditar? Há pessoas que ainda não foram alcançadas com o evangelho, né? A missão é pregar o evangelho. Não estou falando isso, estou falando aqueles que são inteligentes. Estou falando daqueles superdotados, aquele mais estudoso, mais. Quando eu falo aquele mais estudoso, estou falando aquelas pessoas que mais investigam mais assunto de Deus. Então você está se basear da sabedoria humana, está se basear na ciência, está se basear no conhecimento terrestre. Então você que é um pecador estudoso e se acha mais sábio, é problema de se basear nesse. Os gregos também se achavam mais sábio, por isso eles procuravam a sabedoria. E você busca mais informação do tal ator que trouxe as convicções fora da existência de Deus, como Bang Bang, como os outros atores. Então são esses elementos que te levam pensando que está certo, que está errado. Então você precisa acabar todos a investigar nos cientistas, todos a investigar nos filósofos. É preciso de ver o debate de pessoas que mais estudou, são mais inteligentes, intelectuais. Ante eles o que fazem? Eles sempre, quando estão tratando o assunto, eles sempre vão debater e vão investigar o assunto. Não, o homem Tarshish disse isso, próprios religiosos vão dizer, o fundador disse isso, e próprio os pecadores super inteligentes vão dizer isso, porque a ciência defende isso muitas coisas. Para dizer isso são elementos, por causa dos três elementos, se baseando sobre esses elementos. Então, deixa lá que quer terminar por aqui. Vou tratar a segunda parte, o que a Bíblia nos diz sobre a razão do homem, o que nos diz a respeito da razão do homem sobre a sabedoria. Então, vou trazer defesas bíblicas para tratar isso, mas pontos essenciais que eu quero que reflita você que se baseia na razão humana, que você que uma das contas, o primeiro ponto é que se baseia na razão humana, reflita você que se baseia nas informações e por intermédio desses homens, e você deve refletir que se baseia nas investigações por intermédio, por gastar tempo investigando esses homens para tratar esse assunto. Então são esses elementos essenciais, fundamentais, que possamos analisar, refletir, que possamos analisar, e que vou terminar por aqui. E vou trazer a segunda parte, vou trazer defesas bíblicas para trazer esse assunto, defender o que nos diz a razão da sabedoria, e que agradecer a todos, obrigado, muito canimambo. E outra coisa que dizer assim, penso que não esquece de se inscrever, penso que não esqueça de me ajudar a divulgar o canal e me ajuda a expandir mais. Conforme, como digo sempre, Deus tem um propósito contigo. O maior propósito de Deus que tem com a sua vida, o propósito de Deus que eu digo, não, você tem um propósito com Deus, porque os homens fazem com que tenham um propósito com Deus, os próprios cientistas, filósofos, estudiosos, muitos vão buscar o propósito de Deus, por isso nunca vão alcançar nada. Os religiosos vão buscar informação, nunca alcançar nada. É Deus que tem um propósito com o próprios crentes que também lutam com o propósito contra Deus, Deus tem um propósito com ele. Se, por exemplo, eu falo isso, é Deus que colocou o meu propósito, eu não fui atrás do propósito. Então temos que compreender, perceber que Deus todos possa vos abençoar. Muito obrigado.